Uma condessa húngara extremamente poderosa e rica foi condenada à prisão perpétua na torre de um de seus castelos. Ela foi acusada de torturar e matar 650 jovens e supostamente se banhar no sangue delas para se manter eternamente jovem. Elizabeth Bathory é uma figura extremamente famosa e conhecida até os dias de hoje. Ela inclusive serviu como inspiração para diversos livros, séries e filmes, como por exemplo Conde Drácula. Ela cometia suas sessões de tortura e assassinato no castelo de Cactis, que fica ali na vila de mesmo nome, hoje na região da Eslováquia. Foi lá também que ela morreu depois de ficar anos presa em uma torre. Nesse episódio eu vou te contar absolutamente tudo sobre a Elizabeth Bathory, que também é conhecida como a Condessa Sangrenta. E claro, como de costume aqui no Passaporte pro Crime, eu também vou te contar como e o que você pode encontrar ali no castelo de Cactis, porque sim, ele está ali de pé até os dias de hoje e você pode visitar. Esse episódio faz parte da campanha de 2024 do O Podcast é Delas, uma iniciativa super bacana que visa promover podcasts femininos. Então, se você curte podcasts e quer conhecer, outras iniciativas, outros projetos que são produzidos por mulheres, não esquece de visitar o site opodcastedelas.com.br. Eu sou Andressa Esfer e esse é o Passaporte pro Crime, um podcast que vai te trazer histórias de crimes, suspense e aquelas histórias meio macabras de várias partes do mundo. Alguns desses lugares eu conheci, outros eu espero conhecer em breve. Elizabeth Bathory nasceu no ano de 1560, numa cidadezinha que fazia parte ali da Transilvânia, exatamente na fronteira entre a Romênia e a Hungria. E ela nasceu já em uma família extremamente rica e poderosa, Então, ela teve ao longo da sua infância tudo o que ela sempre quis. Ela tinha muitas riquezas, ela era uma figura muito importante desde pequena. A família dela, inclusive, investiu pesado ali na educação da Elizabeth, exatamente por acreditar que as mulheres tinham que ter o mesmo conhecimento que os homens, algo que era completamente diferente, e fora da curva para aquela época. Mas mesmo assim, se teve uma coisa que a infância da Elizabeth não foi feliz. Seus pais eram George Bathory, que era irmão do príncipe da Transilvânia, e a Anna Bathory, que era irmã do rei da Polônia. E os dois ali eram primos exatamente aí do clã Bathory. Inclusive aqui, só efeitos de curiosidade, a Elizabeth era prima de uma pessoa que casou o quê? Com os Habsburgo. Porque os Habsburgo, eles estão em todos os episódios desse podcast, mas é porque eles realmente estão em todos os lugares. E durante a infância dela, ela presenciou várias cenas de violência, fazendo com que ela meio que se acostumasse com isso desde pequena. Aqui existem diferentes rumores de quem teoricamente teria introduzido essa violência, na vida da Elizabeth. Tem algumas pessoas que falam que foi o pai dela, o George Bathory, e tem outros lugares que falam que foi uma tia dela chamada Clara. Os que falam que foi o pai, o George Bathory, que introduziu a violência na vida da Elizabeth, ligam isso ao fato de que o George Bathory, ele era conhecido, por punir os seus criados de forma extremamente violenta. Algo que, na verdade, era bem comum naquela época. Então a Elizabeth, na teoria, teria visto seu pai, maltratando seus criados e punindo seus criados de forma extremamente violenta, e ela acabou então meio que normalizando aquela situação. Mas por outro lado, como eu já comentei, outros lugares falam que na verdade a grande culpada da violência da Elizabeth foi uma tia chamada Clara, que era uma figura ali muito intrigante para aquela época. Algumas pessoas alegavam que ela na verdade era uma bruxa, que ela era bissexual e extremamente sádica. Alguns ainda vão mais além sobre a relação da Elizabeth e da Clara, falando que elas tiveram um caso, até porque isso já precisa ficar muito claro aqui, a sexualidade da Elizabeth é uma coisa que sempre é trazida à tona quando se menciona essa personagem, mas eu vou entrar em detalhes sobre isso mais pra frente. O ponto então é que existem lugares que falam que a Elizabeth na verdade foi introduzida a essa violência toda por conta da sua tia Clara, que foi responsável por introduzir a Elizabeth exatamente ao sadismo e a práticas de magia negra. Bom, seja como for, o que se sabe de fato é que o contexto do país ali da Elizabeth também era muito violento nessa época. Primeiro pelo que eu já comentei, que naquela época e naquele país em específico era totalmente normal os nobres e as pessoas mais ricas simplesmente maltratarem os seus criados. Inclusive, existe a teoria que a Elizabeth teria se deparado com uma cena bem perturbadora de ter visto um homem que tinha, roubado ali do seu patrão, sendo costurado dentro da barriga de um cavalo. Sim, abriram a barriga de um cavalo já morto, colocaram o homem lá dentro e fecharam essa barriga.
Então, assim, literalmente costuraram o homem lá dentro. E a Elizabeth teria visto aquilo e dado risada da situação. Mas para além disso, né, dessas situações que eram normais da Elizabeth presenciar, tava rolando ali na Hungria uma série de conflitos naquela época. Por um lado, o Império Otomano tinha invadido ali a região da Hungria e tinha tomado várias terras para si, o que acabou fazendo com que eles entrassem em um conflito constante com a Áustria dos Habsburgo. Por outro lado, também tinham muitos conflitos religiosos acontecendo, com católicos e protestantes se enfrentando. Então, em outras palavras, o país da Elizabeth também estava em guerra e tinham vários conflitos bem violentos acontecendo por ali. Tanto que quando a Elizabeth tinha 9 anos de idade, o castelo ali onde ela estava morando com a sua família foi invadida pelo Império Otomano e ela viu com seus próprios olhos as suas irmãs mais velhas sendo estupradas e assassinadas. Um ano depois, quando ela tinha 10 anos, os seus 2 pais faleceram. Então ela se viu ali ainda uma criança passando por um monte de experiências extremamente traumáticas e ela estava, de certa forma, desamparada e solitária. E para acrescentar a tudo isso, a saúde da Elizabeth nunca foi das melhores. Ela tinha várias convulsões assim quando ela era mais nova e ela tinha uns acessos de raiva completamente incontroláveis. Além disso, conforme ela foi crescendo, ela escreveu bastante, né, ao longo da sua vida, e uma das coisas que ela escrevia com muita frequência era como ela tinha dores de cabeça muito fortes. Hoje acreditam que ela tinha essas convulsões porque na verdade ela tinha epilepsia, que ela tinha também episódios de enxaqueca, né, e que ela tinha alguns distúrbios mentais, talvez causados ali pelo fato de que seu pai e a sua mãe eram primos. A questão é só que realmente, assim, ela estava numa posição de um poder e de um poder muito grande, então ela podia fazer basicamente o que ela quisesse. E bom, ela se casou aos 15 anos de idade com um primo seu também, chamado Ferenc Nadasdy, em um casamento ali que foi arranjado entre as famílias. Isso porque a família da Elizabeth era muito rica. Sério. Muito rica. E a família do Ferenc não. Então a mãe do Ferenc foi lá, somou 2 mais 2, mexeu uns pauzinhos e fez esse casamento aí acontecer. Só um disclaimer aqui, caso não tenha ficado muito claro. A Elizabeth e o Ferenc, eles eram primos, só que cada um era de uma linhagem diferente. Então a Elizabeth era da linhagem dos Báthory e o Ferenc era da linhagem dos Nadasdy. E aí, enfim, né, a linhagem dos Báthory que era muito rica. Inclusive, só para efeitos de curiosidade, quando os dois se casaram, a Elizabeth não pegou o nome dele porque o nome Báthory era muito mais poderoso, muito mais rico, muito mais conhecido do que Nadasdy. E com o passar do tempo, o Ferenc ele foi mostrando ali uma boa habilidade em combate. Ele foi crescendo, né? E ele foi se tornando cada vez mais conhecido exatamente por ser um excelente combatente. Tanto que, assim, pulando alguns anos, o Ferenc simplesmente liderou as tropas húngaras, né, e austríacas, no caso, contra o Império Otomano. Isso fez com que ele tivesse que se ausentar bastante, né, afinal de contas essa guerra aí, inclusive, é conhecida como a Guerra Longa, e ela durou 13 anos. Então o Ferenc, ele tinha que ir pro campo de batalha bastante, assim, ele se ausentava bastante. E nisso a Elizabeth se via, assim, completamente sozinha e muito estressada também, porque ela era responsável por administrar não só o castelo em que eles viviam, mas eles tinham muitos outros castelos. Então ela era responsável por simplesmente administrar todos os bens ali dos Báthory. Lembrando aqui que naquela época mulheres simplesmente não ficavam numa posição de poder assim tão forte quanto essa. Então a Elizabeth teve que aprender na marra como cuidar de todas as terras, dos criados e de tudo que estava acontecendo. Mas, por outro lado, se teve algo positivo assim dessa ausência do Ferenc, foi que a Elizabeth tinha muita liberdade para fazer assim o que ela quisesse, inclusive descontar esse estresse que ela sentia, que não era pouco, da forma que ela quisesse. E é aqui que começa a história da Condessa Sangrenta, que a princípio só torturava os seus criados, mas depois foi evoluindo. Como eu já comentei antes, era normal naquela época, né, membros da nobreza simplesmente torturarem os seus criados como uma forma de punição caso eles fizessem alguma coisa errada. Mas a questão é que, além de ser algo normal, era algo legal, assim, que eu preciso deixar isso muito claro. Membros da nobreza podiam inclusive matar os seus criados sem que isso fosse considerado um crime. E a questão com a Elizabeth é que ela fazia isso com muito prazer, assim, e sempre focando nas criadas mulheres e procurando maneiras super criativas de punir elas. Em um primeiro momento, ela de fato só punia as suas criadas que de fato faziam alguma coisa errada, né? Então que realmente desrespeitassem
alguma ordem ou de fato cometessem algum erro. Só que com o passar do tempo, ela começou a procurar qualquer desculpa que ela tinha para poder punir e torturar suas criadas. Reza a lenda, inclusive, que a primeira criada ali que a Elizabeth torturou, né? No caso, ela estava penteando o cabelo da Elizabeth e acabou puxando um pouco o cabelo dela, né? Quem tem cabelo comprido sabe que isso acontece com bastante frequência. E a Elizabeth, então, teve um daqueles seus acessos de raiva incontrolável e pulou, assim, no pescoço da mulher e bateu na mulher até dizer chega, e sangue chegou a respingar nos braços da Elizabeth, e ela gostou daquilo. Então ela foi aprimorando os seus métodos, né? Claro, tinham as agressões, mas a Elizabeth também ficou muito conhecida por usar uma agulha para espetar pontos sensíveis no corpo das suas criadas, como por exemplo embaixo das unhas ou os mamilos. E quando o Ferenc voltava para casa, você pode pensar, nossa, que bom, né? Quer dizer, a Elizabeth devia fazer tudo isso escondida do seu marido, então quando ele chegava em casa, ela parava de fazer as coisas, né? Pois bem, não. O Ferenc, na verdade, era tão cruel quanto a Elizabeth, tá? Só que nos campos de batalha. Para ele, era prazeroso também torturar e assassinar os soldados, né, das tropas inimigas ali que ele capturava das maneiras mais criativas e dolorosas possíveis. Inclusive também, a efeitos de curiosidade também, o Ferenc era conhecido por simplesmente jogar bola com a cabeça decepada dos seus inimigos. Então, quando o Ferenc voltava para casa, ele na verdade se unia a Elizabeth nesses métodos de tortura. Inclusive, assim, dando novas ferramentas a ela e ensinando novos métodos. O Ferenc, por exemplo, foi responsável por presentear a Elizabeth com uma luva com garras, que ela simplesmente usava para, assim, arrancar pele, arrancar carne dos seus criados. Além disso, o Ferenc também ensinou uma tática muito divertida, né, entre 1 milhão de aspas aqui, de tortura de criados. Ele simplesmente jogava mel no corpo dos seus criados, que estavam, né, despidos, e forçava eles, amarrava eles em uma árvore do lado externo do castelo, isso na primavera e no verão, ou seja, que tem muitos insetos por ali. Resultado, os dois ficavam pela janela observando o criado sendo devorado vivo por insetos. E quando o criado em questão desmaiava, né, fosse ou por exaustão ou por realmente dor, o Ferenc ensinou uma nova tática para Elizabeth que consistia em passar um papel entre os dedos do pé da pessoa e colocar fogo nesse papel. A dor ali fazia com que a pessoa acordasse no susto. E como eu sei que vocês gostam dessas histórias bem macabras, eu vou trazer também um outro boato que existe sobre o Ferenc e sobre a Elizabeth, que conta, assim, um pouquinho de como eles se conectaram. Quando o Ferenc e a Elizabeth eles estavam noivos, né, então ela tinha 13 anos de idade, existe o boato de que ela engravidou de um camponês. O Ferenc claramente ficou sabendo e foi fazer uma visitinha a esse camponês. Ele simplesmente castrou o homem e jogou o homem no meio de uma matilha de cães que, tipo, dilaceraram o cara vivo. O bebê bastardo claramente foi dado a uma família de camponeses e pagaram uma nota ali pra eles fugirem ali da cidade, enfim, nada se sabe muito sobre esse filho bastardo da Elizabeth. Mas o ponto é que o assassinato cometido por Ferenc fez com que a Elizabeth o admirasse mais. Ela olhou para aquilo e para aquele método que o Ferenc usou com uma admiração, e ela ficou completamente intrigada pelo seu futuro marido. Então começava ali uma conexão muito forte entre os dois, que, né, foi aumentando cada vez mais conforme os dois foram ficando mais velhos e torturando mais gente juntos. Mas então, de volta a exatamente quando eles já estavam mais velhos, morando no castelo, casados, pipipi, popopó, enquanto o Ferenc ficava afastado, tinha uma outra figura muito importante que fazia parte da vida da Elizabeth, chamada Ana Darvulha, que na verdade, assim, não se sabe muito sobre. O que se sabe é que ela e a Elizabeth eram muito próximas e a Ana, ela era uma figura extremamente medonha, assim. As pessoas suspeitavam que ela era uma bruxa, que ela era lésbica e que ela praticava a magia negra. Ela teria então ensinado novos métodos de tortura para Elizabeth, exatamente porque as duas faziam isso juntas quando o Ferenc não estava. A gente sabe sobre a figura da Ana, né, a relação que ela tinha com a Elizabeth e as coisas que ela ensinou para Elizabeth, porque a Elizabeth costumava escrever cartas pro Ferenc contando sobre, né, falando sobre a Ana. Inclusive foi em uma dessas cartas que a Elizabeth escreveu pro seu marido, né, toda animada, que a Ana tinha ensinado um novo feitiço para ela. Esse feitiço consistia nada mais nada menos do que matar uma galinha, pegar o sangue dessa galinha e passar no seu inimigo exatamente para amaldiçoar o seu inimigo. Além disso, foi a Ana que colocou ali na cabeça da Elizabeth que ela precisava matar jovens que ainda não tinham sido corrompidas pelo prazer.
ou seja, né, em outras palavras, jovens virgens, muito novinhas. E eu vou mais além aqui também, assim, né, como eu comentei, ela ensinou novos métodos de tortura para Elizabeth, e um deles consistia numa alternativa para quando não tava verão nem primavera e não tinha os insetos para comer os criados vivos. Pois bem, a Ana ensinou a Elizabeth a simplesmente no inverno forçar as suas criadas, porque a partir de agora eram só mulheres, a se despirem, saírem na neve, e as duas simplesmente jogavam água gelada na mulher enquanto ela estava ali do lado de fora, passando muito frio, e elas simplesmente observavam enquanto a mulher morria congelada. A Elizabeth também ficou bem conhecida nessa época por costurar a boca e a língua das suas criadas numa forma de impedir que elas falassem e praticar outros métodos de tortura assim muito bizarros e muito aflitivos. E bom, nessas torturas, idas e vindas do Ferenc e tudo mais, o casal chegou a ter 6 filhos, mas eu não vou trazer muita informação assim sobre esses 6 filhos por 2 motivos. O primeiro é porque eu sei que o que vocês gostam mesmo e querem mesmo é sangue, então eu não vou ficar falando aqui sobre a linhagem da Elizabeth. Mas o segundo é porque, na verdade, pouco se sabe sobre a linhagem da Elizabeth. Talvez ali numa forma de esquecer que a mãe um dia existiu, assim, os filhos de repente abandonaram o nome Bathory, ou enfim, sei lá, não sei. Mas o ponto é que, de fato, assim, não se sabe muito sobre os filhos dos dois, e, bom, não vou trazer muita informação aqui exatamente por não ter encontrado muita coisa e porque eu vou direto ao ponto que é o que eu sei que vocês gostam. Mas se existe um adendo muito importante que eu preciso fazer aqui sobre a Elizabeth e o Ferenc é que eles eram, de novo, vou repetir, extremamente ricos. Só que extremamente ricos ao ponto de emprestarem dinheiro ao rei. Explico. O rei Matias II era o rei daquela época, e como eu já comentei, né, tava rolando uma guerra ali muito forte, muito longa, contra o Império Otomano. A coroa então se viu ali numa situação de falta de dinheiro e, né, um aperto ali, e simplesmente pediu dinheiro emprestado para Elizabeth e Ferenc. Então sim, assim, isso é um ponto muito importante que vai voltar lá no futuro da história e que é muito importante você ter em mente, que Elizabeth e Ferenc simplesmente emprestaram dinheiro para a coroa e a coroa então estava devendo dinheiro aos dois. Bom, voltando à história, né, feito o meu adendo, os anos se passaram, Elizabeth, Ferenc e Ana seguiram torturando um monte de mulheres, até que a gente chega ao ano de 1604, quando Ferenc simplesmente morre de uma doença desconhecida. Esse golpe foi muito duro na Elizabeth, que assim, entrou numa depressão muito profunda. Apesar deles não serem ali um casal, né, apaixonados, que casou por amor, que, né, era só 1000 amores e aquelas coisas todas, é preciso assumir que a Elizabeth e o Ferenc, eles tinham sim uma relação muito forte, uma relação muito boa, uma conexão muito forte. Então, claro, com a morte do Ferenc, a Elizabeth se viu totalmente sem chão ali. Foi nesse período que ela se mudou para o castelo de Cactis, que fica hoje na região da Eslováquia, e foi lá que ela passou de simplesmente torturar suas criadas para realmente assassiná-las. Bom, e como se não bastasse assim a depressão que a Elizabeth estava pela morte do Ferenc, um irmão seu também faleceu ali na mesma época. A Elizabeth então foi com a Ana até o velório do seu irmão, que estava acontecendo ali em outra cidade, e existe o boato ali que ela simplesmente torturou 2 criadas na carroça a caminho do velório. Só que ela torturou tanto essas 2 criadas que as 2 faleceram e ela simplesmente mandou jogarem os corpos delas ali no meio da estrada. Em outras palavras, aqui, depois da morte do Ferenc, os ataques, aqueles surtos, né, que eu comentei que ela tinha de raiva, enfim, começaram a ser muito mais frequentes na vida da Elizabeth e fez com que ela, assim, além de se tornar mais violenta, ela também se tornasse, assim, mais descuidada. Foi também depois da morte do Ferenc que ela se aproximou ainda mais da Ana e começaram a surgir, então, os boatos sobre a sexualidade da Elizabeth exatamente por achar que ela e a Ana tinham um caso. Não se sabe ao certo de onde que veio esse boato, né, essa teoria sobre a sexualidade da Elizabeth e que, assim, é muito discutida em todos os lugares que você for ver sobre a história dela. O ponto, e assim, aqui eu só quero deixar bem claro que eu não tô dando a minha opinião, tá? Eu tô trazendo esses boatos. O ponto é que existem, assim, 2 boatos principais que buscam de alguma forma explicar o porquê acham que ela era ou bissexual ou lésbica. O primeiro deles é que a Elizabeth, desde pequena, teria ali se vestido de menino, teria admirado grandes homens, ela gostava, assim, de fingir ser homem, esse tipo de coisa, e então associam isso à sua sexualidade. Outros dizem que exatamente essa sua obsessão por torturar mulheres e posteriormente matar mulheres era exatamente assim uma forma de expor essa raiva que ela tinha, essa confusão que ela tinha dentro dela sobre a sexualidade dela. Então assim, ela meio que descontou
descontava nas mulheres aquela raiva que ela tinha por não entender o desejo que ela tinha por elas. Inclusive, né, é sabido que, assim, depois dela já começar a matar suas vítimas e torturar bastante, assim, as suas vítimas mulheres, uma das coisas que era comum da Elizabeth fazer era simplesmente mutilar os órgãos genitais das suas vítimas. Então ela usava, assim, barras de metal em brasa, ou vela, ou arame, para simplesmente mutilar as mulheres, exatamente ali atacando, né, as suas vaginas, mas também os seus seios. Inclusive, existe um boato que numa dessas épocas que ela tava, assim, numa depressão muito forte, ela fazia com que a Ana, ou enfim, né, eu já vou chegar nisso, mas outros criados que eram aliados dela, levarem criadas pra ela torturar até ela. Então, assim, ela estava deitada na cama e traziam mulheres pra ela torturar. E ela simplesmente mordia os seios das mulheres, assim, até arrancar a pele, até arrancar a carne. Outro boato fortíssimo também que surgiu nessa época foi que a Elizabeth, ela matava as suas vítimas, ela matava aquelas mulheres para se banhar no sangue delas e beber o sangue delas. Foi essa história, inclusive, que eu encontrei, tá? Quando eu me deparei com a história da Condessa Sangrenta, foi essa versão que eu vi, que essa mulher que tinha, né, matado um monte de jovens para se banhar no sangue delas. Mas eu já preciso adiantar para vocês que essa teoria do banho em sangue e tudo mais nunca foi comprovada. O boato em questão surgiu muito provavelmente por dois motivos. O primeiro é que, como eu comentei, né, a Elizabeth, ela sofria com muitas convulsões, assim, quando ela era menor, mas também ao longo da sua vida como um todo. E naquela época, o tratamento para convulsão consistia em você pegar sangue de pessoas saudáveis e passar na boca, passar nos lábios de uma pessoa doente. Outra forma de tratamento dessa época também consistia em fazer um ritual usando o sangue de uma pessoa saudável e o crânio de uma pessoa saudável. Então, muito provavelmente, esse boato aí de que ela se banhava ou bebia o sangue das suas vítimas podia ter vindo aí desse lugar. Mas outro possível motivo que esse boato surgiu foi, muito provavelmente, numa forma de tentar justificar o porquê que a Elizabeth matava pessoas. Então, assim, eu explico, né? Da mesma forma que existiu o boato de que a Elizabeth gostava de se vestir como homem, aquelas coisas assim, também existe o boato que, na verdade, ela era extremamente vaidosa, era o oposto. Então, ela era uma mulher extremamente vaidosa, super bela e que gostava de se cuidar e que queria ser eternamente jovem. Existe, então, um rumor que naquela primeira criada que ela agrediu, que voou sangue nos braços dela, ela percebeu que aonde tinha caído o sangue, a pele dela tinha ficado mais jovem. A pele dela tinha ficado com um aspecto mais jovem. E a Elizabeth, então, teria ficado fissurada com essa ideia de que ela poderia ser para sempre jovem. Então, teria surgido ali um boato de que ela se banhava no sangue das suas vítimas, de mulheres virgens, exatamente para conseguir manter essa juventude. Esse segundo boato, eu acho que vem muito de um lugar de tentar realmente achar uma explicação do porquê que a Elizabeth fazia o que fazia. Assim, a gente tá falando de uma época que as mulheres, elas não só não tinham uma posição de poder, elas não podiam ser vistas numa posição de poder, mas assim, mulheres não matavam. Mulheres não faziam esse tipo de coisa. Então eu acho que esse boato de que ela se banhava no sangue era uma forma de que as pessoas encontraram de justificar o porquê que ela matava aquelas pessoas, porquê que ela era maldosa desse jeito. Mas enfim, né, como eu comentei, esse ponto de que ela se banhava no sangue, né, das suas vítimas e tudo mais, nunca foi comprovado. Então é um lugar assim um pouquinho delicado de entrar. Mas eu queria trazer essa versão exatamente porque é a versão mais comum que você encontra quando se fala de Elizabeth Bathory. Então, para você saber que sim, existe essa ideia de que ela se banhava no sangue das suas vítimas, te explicar também o porquê que essa ideia surgiu e já te dizer, já cortar suas asinhas falando que muito provavelmente isso daí não é verdade, não. Mas o que sim é verdade é que a Elizabeth realmente, ela tinha uma questão com o sangue, assim, as sessões de tortura delas e, né, os assassinatos depois, eles eram bem sangrentos. Tanto que existem relatos escritos de pessoas, né, que limpavam os aposentos depois dos crimes, falando que a quantidade de sangue era tanta que formavam poças assim profundas que dava pra pegar o sangue com a mão, assim, encher uma mão de tanto sangue que tinha. Mas de fato, assim, o mais provável é que a Elizabeth era uma serial killer mulher, numa época que mulheres não faziam isso, e que ela tava ali numa posição de poder, assim, tipo, simples assim. A sua motivação, ela podia vir exatamente desse lugar, assim, de demonstrar o seu poder,
ou podia vir a partir desses seus acessos de raiva, né, que eu comentei que estavam cada vez mais frequentes e que ela realmente não conseguia controlar essa raiva que ela sentia, ou ela simplesmente podia matar essas pessoas porque ela tinha prazer em matar pessoas. E eu reforço essa questão dela estar numa posição de poder porque isso é muito importante, assim, ela saía impune de todos esses crimes e das torturas e tudo mais, porque ela estava protegida pela lei, ela era uma mulher da nobreza, então realmente, assim, ela podia torturar e matar os seus criados sem que a polícia fosse lá bater na portinha dela e falar, querida, o que você está fazendo? Mas bom, bora voltar então para a linha cronológica do negócio, né? Então, o Ferenc tinha falecido, e a Elizabeth estava ali muito próxima da Ana, só que ela estava num momento ali muito vulnerável da vida dela, em que ela estava, né, cada vez mais irritada e cometendo mais crimes, né, ela começou a matar as pessoas, mas ela também estava deixando muitas testemunhas pelo caminho, ela estava sendo bastante descuidada. E além disso, como eu acabei comentando bem rapidinho antes, ela conseguiu juntar outros criados que ajudavam ela na sessão de tortura. Então, além da Ana Darvulha, tinham outros 3 criados que ajudavam ela realmente assim, cada um com a sua função. A Ana, como eu já comentei, né, e você já tá careca de saber, era então a melhor amiga, parceira da Elizabeth e a pessoa que acompanhava realmente as sessões de tortura, ensinando ali novas técnicas para Elizabeth. Helena Jo e Doroteia Santos eram outras 2 criadas que também ajudavam a Elizabeth ali no momento das torturas. Mas, além dessas 2, existia também um outro homem, no caso, que se chamava Fix-Co. O Fix-Co, ele era um jovem, provavelmente com alguma demência mental, e ele tinha uma baixa estatura, assim. E ele era o responsável por simplesmente pegar novas vítimas para Elizabeth. Eu acabei falando que eram 3 criados, mas eu esqueci de mencionar uma outra mulher que também ajudava ali, que se chamava Catarina. Só que a Catarina, ela, na verdade, ela, assim, não tinha muita participação nas torturas ou nos assassinatos. Ela era responsável por limpar as salas depois. Então, ela não foi lá tão importante assim quanto os outros 3. E agora, assim, com o seu grupo formado, a Elizabeth sofreu um último golpe muito duro na vida dela, que foi exatamente a morte da Ana Darvulha. Não se sabe ao certo do que a Ana Darvulha morreu, mas existe o boato hoje em dia que ela teve um aneurisma. O ponto é que depois da morte da Ana, o negócio desandou de vez, assim, a Elizabeth ficou completamente incontrolável, assim, nesse quesito, né, de assassinatos propriamente ditos, e ela começou a realmente matar vítima atrás de vítima atrás de vítima. O volume era tanto que a Elizabeth simplesmente acabou com as mulheres virgens ali que tinham no seu castelo e também no vilarejo. Então, assim, foi quando ela começou a pedir pro Fix-Co visitar cidades vizinhas para trazer mulheres virgens, jovens, para ela. O Fix-Co, então, ele ia até essas cidades vizinhas oferecendo para as famílias levar as suas filhas em troca ali de algum presente ou que seja, mas levar suas filhas para serem criadas da condessa, o que era ali uma coisa muito importante, né, naquela época, e que ninguém sabia o que estava acontecendo dentro do castelo, né? Então as famílias, em um primeiro momento, elas simplesmente entregavam as suas filhas com o maior prazer, do tipo, nossa, leva, vai, sim, deixa ela ir trabalhar, putz, uma oportunidade bacana, ela vai poder, sabe, trazer dinheiro para a família, que legal, vamos, e, né, ganhando presentes em troca, então tava meio que win-win pra todo mundo. Só que com o passar do tempo, as famílias começaram a perceber que as suas filhas simplesmente não voltavam mais. Então elas começaram a esconder as suas crianças, né, as suas meninas do Fix-Co. Tanto que eu comento aqui que o Fix-Co tinha essa baixa estatura e tudo mais, porque ele se tornou uma figura temida nas cidades, né? Quando viam o Fix-Co se aproximando, era o momento que você tinha que esconder a sua filha, tipo, assim, pra evitar que ele levasse ela e ela nunca mais voltasse. Ainda tinha ali, né, um doido ou uma doida que simplesmente dava a sua filha pro Fix-Co, mas a maioria das famílias ali já começou a perceber que tinha alguma coisa errada e, né, começou a evitar, assim, dar as suas filhas para o Fix-Co. Mas o ponto aqui que eu preciso relembrar é que a gente tá falando de camponeses. Então, assim, por mais que já tivesse acontecido isso e rolasse esse burburinho de que tinha alguma coisa errada acontecendo no castelo da Condessa, ninguém ligava. Simples assim, ninguém tava ligando, quer dizer, eram filhas de camponeses, então assim, simplesmente ninguém ligava. Até que a Elizabeth cometeu o seu primeiro erro. Ela acabou perdendo mais a linha, assim, e ela passou a focar em jovens da baixa nobreza. Talvez uma ideia ali de que ela era realmente intocável, né? Quer dizer, ela era tão poderosa, mas tão poderosa que até, lembrando, a coroa estava devendo para ela, e ela podia fazer ali o que ela quisesse. Ou talvez numa compulsão tão incontrolável que ela simplesmente acabou
com as opções dela, né, de jovens camponesas e precisou migrar ali para jovens da baixa nobreza. Seja como for, a questão é que sim, a Elizabeth começou a mirar nas jovens da baixa nobreza e para atrair essas jovens, ela construiu uma escola de fachada assim no seu castelo. E essa escola, ela supostamente ensinava técnicas de etiqueta a essas jovens. Então, outra vez, as famílias viram isso como uma baita oportunidade, para não falar outra palavra. Então, assim, os olhinhos estavam brilhando. Afinal, era mandar a sua filha para ter aulas de etiqueta com a condessa mais poderosa da Hungria. Então, assim, vamos lá, realmente isso daí é muito importante, muito interessante. O ponto é que 3 semanas depois da escola ser aberta e dela receber essas jovens da baixa nobreza, todas as jovens morreram, sem exceção, absolutamente todas. A Elizabeth alegou que elas tinham morrido de uma doença contagiosa, que acabou se espalhando ali pelo castelo e dizimou as meninas. Mas estava já tudo meio estranho, assim. Isso porque a Elizabeth se recusou a devolver os corpos das meninas para as suas famílias. Então as famílias começaram a estranhar e falar, pera, tem alguma coisa errada por aqui. O padre ali da região, inclusive, foi uma figura muito importante exatamente em reforçar essas suspeitas contra a Elizabeth. Isso porque naquela época, o normal seria que ele fosse chamado para velar os corpos antes deles serem colocados ali num caixão. Então, assim, ele teria ido até o castelo de Cactis e velado todas essas meninas. Só que nesse caso não. As meninas que morriam no castelo de Cactis eram enviadas ao padre dentro de caixões já selados. O padre estranhou e ele pediu para Elizabeth, para a própria condessa, que ela abrisse os caixões para que ele pudesse ver o corpo das meninas e velar o corpo das meninas. Só que a condessa se negou também, alegando que, né, era uma doença contagiosa, então, nossa, que risco você abrir esse caixão, enfim, melhor não. O ponto é que, como eu comentei, né, 3 semanas depois, todas as meninas morreram. Então, os caixões foram chegando de monte para esse padre, e um caixão em especial chamou muito a atenção do padre, porque era um caixão grande, que na teoria cabiam 3 corpos dentro. Ele foi até a condessa e ele contestou, falou, né, o que tá acontecendo aqui? Quantas pessoas estão morrendo dentro do seu castelo? O que está acontecendo? E a condessa falou que não, que na verdade naquele caixão sim tinham 2 corpos, porque ela quis meio que economizar ali. Ai, as meninas estavam morrendo dessa doença, que loucura, e aí ela juntou 2 no mesmo caixão. Enfim, o padre olhou para aquilo também com muita surpresa e com muita indignação, do tipo, o que está acontecendo? Então a gente tinha, para além das famílias, que agora a gente tá falando de nobres, suspeitando da condessa, a gente tinha também a igreja de olho nela. Então começou de fato assim um verdadeiro alvoroço, e a galera foi até a porta ali, metaforicamente falando, né, do rei Matias, bateu na portinha dele e falou, querido, o que você vai fazer a respeito disso? Quer dizer, então o rei Matias se viu obrigado a de fato começar a investigar a condessa. E bom, aqui eu vou simplificar um pouquinho a história, porque tem outros nomes envolvidos nisso e tal, mas aí são nomes muito complicados e muitos personagens para trazer pra história, então eu vou pular um pouquinho até o ano de 1610, quando a condessa foi finalmente presa e julgada. Para efeitos de curiosidade aqui, a condessa nunca foi julgada presencialmente. Ela nunca compareceu ao julgamento, mas todos os seus aliados sim. Todos os aliados, no caso, jogaram o máximo de culpa possível em cima da Ana Darvulha. Afinal de contas, a Ana já estava morta, né? Então, assim, era mais fácil culpar ela de todos os crimes, porque, enfim, ela não ia voltar ali para pagar por tudo que ela tinha feito. Só que eles também assumiram a sua parcela, a sua participação nos assassinatos e nas torturas, e falaram que a condessa, sim, tinha matado 80 meninas. Todos eles, sem exceção, falaram o número 80. Todos. Aqui só é importante mencionar que todos confessaram os seus crimes e o da condessa sob tortura, tá? Que nessa época era legal, mas enfim, eles foram torturados e assumiram ali os seus crimes e culparam a condessa por essas 80 mortes. Mas lembra que eu falei que a Elizabeth ela estava mais descuidada e que ela deixou algumas testemunhas pelo caminho? Foi aí que o negócio desandou de vez. Porque assim, eu acabei te trazendo uma história ou outra só que podia ter uma testemunha, mas o fato é que não, é que a Elizabeth realmente matou muita gente e muitas testemunhas foram depor contra ela, falando que realmente tinham presenciado a condessa matando outras jovens. E o negócio ainda foi mais além, porque assim, durante as investigações, claro, né, entraram ali no castelo de Cactis para investigar tudo o que podiam, incluindo os aposentos reais da condessa. E o que eles encontraram lá foi completamente maluco. Eles encontraram uma agenda em que
a condessa escrevia com a própria mão o nome de todas as suas vítimas. Então, assim, foi a partir desse caderno que descobriram que, na verdade, ela tinha matado 650 meninas. Tem lugares que ainda vão mais além e falam que nesse caderno tinha o nome, na verdade, de 800 meninas. Mas eu vou ser bem honesta com você, a maioria dos lugares que eu encontrei essa história, que eu pesquisei mais sobre, falam em 650. Então eu prefiro ficar com esse número. E bom, quase todos os aliados ali da condessa foram condenados à morte e foram executados, cada um de uma maneira diferente. O Fixcó, por exemplo, foi decapitado e queimado. Já a Helena e a Doroteia tiveram os seus dedos das mãos cortados e foram jogadas vivas em uma fogueira. E por fim, a Catarina, na verdade, foi liberada. Ela foi a única a ser liberada, e aqui existem duas suspeitas do porquê que ela foi liberada. Uma delas é porque realmente a participação dela nos crimes foi limpar as salas depois das sessões de tortura, então ela não tinha ali tanta relação com tudo que estava acontecendo, mas existe o boato também que ela tinha um relacionamento amoroso com uma das pessoas que estava julgando o caso e que essa pessoa teria livrado ela então de ser presa e ou executada. E a condessa, você deve estar se perguntando. Pois bem, ela não foi executada. Afinal, a gente estava falando ali de uma figura, de novo, extremamente poderosa, extremamente rica. Então, assim, matar, executar a condessa ia ser um espetáculo, uma coisa completamente, assim, chamativa e meio que fora da curva e que a galera ali não tava a fim de assumir esse BO, vamos dizer assim. Ela foi, então, condenada à prisão perpétua no seu próprio castelo e obrigada a ficar presa em uma torre ali. A questão é que tiraram as portas e as janelas dessa torre e a única forma de se comunicar com a condessa era por um quadradinho ali, onde eles passavam comida e entrava um pouco de ar. Ela permaneceu nessa torre ali por 3 anos, até ser encontrada morta no dia 21 de agosto de 1614, aos 54 anos. Na verdade, também a efeitos de curiosidade, não se sabe ao certo quando que a condessa morreu, porque quando conseguiram finalmente entrar nos aposentos, que lembrando, não tinha porta e nem janela, o que encontraram foi, além do corpo da condessa, muitos pratos de comida completamente intocados, então não se sabe ao certo quando que ela morreu ali dentro. Enfim, ela foi sepultada na terra dos Báthory em Ecsed, que é uma vilazinha que hoje fica ali na região da Hungria, e em teoria acabava ali a história de Elizabeth Báthory. Eu falo em teoria porque a vida dela e a figura dela foi completamente eternizada em filmes, séries, livros e tudo que você puder imaginar. O Conde Drácula, por exemplo, do Bram Stoker, foi inspirado na Elizabeth e também, claro, no Príncipe Vlad III, né, o Empalador. Mas assim, a Elizabeth teve uma grande influência na criação desse personagem. E séries mais recentes, como American Horror Story, também tem personagens inspirados nela, e até no Brasil, meu povo. Vocês lembram daquela série O Beijo do Vampiro? Pois é, no Beijo do Vampiro tem uma menção, tem uma referência ali à condessa também. Então, assim, de fato, ela é extremamente famosa, assim, o caso dela, a história dela é muito famosa, tanto que, obviamente, foram estudar essa história 1 milhão de vezes depois de tudo que aconteceu. E claro que com esses estudos, né, foram surgindo muitas teorias da conspiração, assim, contra ela. Sendo a mais forte delas essa que eu já trouxe pra vocês, de que ela de fato se banhava ali no sangue das suas vítimas. Essa teoria surgiu 100 anos depois da morte da condessa, quando um jesuíta simplesmente começou a investigar a história dela e se deparou ali tanto com documentos oficiais do julgamento dela, quanto com pessoas que ele conversou ali na região de Cactes, que, né, claramente tinham antepassados que tinham vivido na época, então sabiam alguma coisa e puderam contar pra ele mais detalhes sobre essa figura. Esse jesuíta, ele chegou a publicar um livro com essa teoria sobre Elizabeth exatamente na época em que mais se falava sobre vampirismo na Europa Oriental. Então, assim, meio que tudo se encaixa ali. Mas outra teoria que nunca foi desmascarada, e que, assim, vocês provavelmente vão me matar por trazer essa teoria agora, é que, na verdade, a Elizabeth é inocente de absolutamente tudo. Isso porque você lembra que eu comentei que a coroa estava devendo para Elizabeth? Pois bem, existe uma teoria que, na verdade, tudo isso não passou de um complô contra Elizabeth, organizado pelo rei Matias, que exatamente por estar devendo para Elizabeth, queria ela presa, porque ela estando presa, ele conseguiria quitar as suas dívidas. Mas eu ainda vou mais além, tá? Além de quitar as suas dívidas para com ela, prender ela significava que a coroa ia tomar posse de todos os bens da família Báthory, que era, de novo, muito
rica. Então existe essa teoria ali que na verdade a Elizabeth não teria cometido crime nenhum e que foi tudo uma armação por parte do rei Matias. Essa teoria ela é embasada em alguns acontecimentos. O primeiro deles é que os aliados da condessa, como você bem lembra, confessaram os crimes sob tortura. Então, existe ali a teoria de que eles foram obrigados a assumir um crime que ela não cometeu ou eles não cometeram. O segundo acontecimento é que os registros do julgamento foram lacrados e ninguém poderia ter acesso ali a eles até muitos anos depois de tudo que aconteceu, exatamente numa tentativa do rei Matias de, entre aspas, evitar um escândalo na comunidade húngara. E um terceiro acontecimento é que, na verdade, o rei Matias proibiu que qualquer pessoa falasse sobre Elizabeth Báthory. Você não podia mencionar o nome dessa mulher na sociedade húngara naquela época. O que é um pouquinho suspeito, Mas assim, segundo ele, era uma forma de realmente apagar uma coisa horrível que aconteceu na nossa sociedade, sabe? Aquela coisa meio, vamos esquecer a existência dessa mulher. Mas levantou ali uma bola pra galera que gosta de uma teoria da conspiração achar que na verdade foi um complô contra ela. Bom, se isso é verdade ou não, nunca saberemos, mas o que se sabe de fato é que a Elizabeth Báthory era sim uma mulher extremamente poderosa e extremamente rica para aquela época. Então é claro que ela não tinha muitos fãs ali dentre a galera mais poderosa ali da Hungria, naquele momento. Mais uma vez, essa é daquelas histórias que você vai ter que escolher a versão que você vai querer acreditar. Mas o que eu posso te dizer é que o castelo de Cactis, que foi onde a Elizabeth, matou grande parte das suas vítimas, fez grande parte das suas vítimas e também onde ela morreu, segue lá aberto para visitação exatamente na Eslováquia. Sim, hoje a região fica na Eslováquia. Eu, infelizmente, não conheci o Castelo de Cactis, inclusive não conheci a Eslováquia, não fui pra Eslováquia no meu mochilão, mas como uma boa jornalista, e eu preciso me reforçar como jornalista porque eu levei uma bronca dos meus amigos de ter me chamado de jornalistinha no episódio passado, e aí aqui só um disclaimer, eu me chamo de jornalistinha porque eu sou uma jornalista de 1,57, tá bom? Mas tá bom. Como uma boa jornalista, eu fui pesquisar tudo o que você precisa saber, caso você também queira visitar o Castelo de Cactis lá na Eslováquia. O castelo fica claramente ali na vila de Cactis, que escreve de uma maneira bem diferente, tá? Eu vou ter que deixar na descrição desse episódio para vocês conseguirem entender como se escreve. Para chegar lá existem algumas alternativas, mas o que eu me deparei assim de mais comum que as pessoas fizeram foi pegar um trem saindo de Bratislava até uma estação chamada Nové Mesto, depois pegarem um outro trem que deixava ali mais perto do Castelo de Cactis. Saído desses trens, ainda tem uma parte do trajeto que precisa ser feita a pé. No total, eu vi que esse trajeto aí dura em média de 2 horas, mas se você for de carro, por exemplo, esse tempo já cai para 1 hora e pouquinho. O que eu vi também é que muita gente falou que a Vila de Cactis não tem muito ali o que fazer não, então a ideia é realmente você ir até lá, visitar o castelo e ir embora. Mas existem outros castelos ali em cidadezinhas vizinhas. Então o que eu vi foi muita gente assim que visitou vários castelos em um único dia, ficou pulando ali, de cidadezinha em cidadezinha. Também disseram que para chegar até o Castelo de Cactis é um baita de um exercício, assim, falaram que é uma subida de 30 minutos, só que é uma subida bem íngreme. E pelo que eu vi, tem 2 formas de você chegar lá, desse trajeto a pé. A primeira forma de chegar até o castelo é de fato numa trilha de terra mesmo, então todo mundo aconselhou ali que você use um tênis bom pra trilha, então de fato é subindo uma trilha, 30 minutos de trilha, e aí no meio da mata mesmo, e falaram que realmente é bem íngreme, mas também existe uma outra forma, um outro caminho que é pavimentado, que é asfaltado, e aí enfim, falaram que é um pouco mais tranquilo, mas que também é um exercício, que também é uma boa subida. O caminho que você for fazer vai depender da estação que você for descer, então assim, uma vez que você chega na estação Nové Mesto, e eu claramente tô falando o nome dessa estação errado, você vai ter que pegar outro trem, e aí nesse outro trem, dependendo da estação que você descer, ou você vai pegar o caminho de terra, ou você vai pegar o caminho asfaltado. Então, se você for visitar Cactis um dia, eu te aconselho a pesquisar muito bem, perguntar no hotel, ou hostel, ou o que seja, antes de sair se enfiando nos trens. Eu claramente seria a pessoa que me enfiaria no trem, mas pergunte antes, se informe antes, pra você não ter que fazer uma trilha que de repente não é o que você quer fazer. É importante frisar também que o Castelo de Cactis são ruínas, ok? Não é mais assim, não é aquele castelo todo luxuoso que nem se encontra em Viena, por exemplo, com os aposentos reais totalmente conservados e tudo mais. A gente tá falando de ruínas. Apesar de serem ruínas, sim, existem os aposentos e você consegue entrar em aposentos, assim, não são ruínas no sentido de uma pedrinha. Não.
A estrutura do castelo ainda tá lá, mas não é nada extremamente luxuoso. Inclusive, pelo que eu vi, né, de fotos e tudo mais, alguns dos aposentos tentam ilustrar como era naquela época. Então, por exemplo, tem um túnel subterrâneo ali, que na época era um túnel subterrâneo, na verdade, que provavelmente era onde a Elizabeth fazia grande parte das suas torturas. Então, o que a galera do castelo fez? Eles tiveram a ideia genial de colocar um manequim no fundo, supostamente sendo torturado. Eu ia dar um grito vendo isso. Nossa senhora, eu ia ter um medo desse negócio. Enfim. Mas, por exemplo, isso, tem um manequim lá no fundo, simulando uma pessoa sendo torturada. Tem ferramentas de tortura. Enfim, tem os aposentos, você pode ver. E tem ali coisas que remetem à tortura exatamente para te contar toda essa história. Mas não vai ter tapeçarias caríssimas, as paredes não vão estar pintadas perfeitamente sem um arranhãozinho ou esse tipo de coisa. E além da visita a esses supostos aposentos, assim, tem também um museu lá dentro do castelo. Um museu que realmente conta aí a história da Elizabeth, fala sobre quem ela foi, fala das torturas que aconteceram e traz basicamente tudo isso que eu te trouxe aqui, só que claramente uma versão específica, que eu trouxe 1 milhão de versões em uma só. Entretanto, todavia, porém, uma coisa muito importante que eu li de muitas pessoas falando é que os textos nesse museu estavam todos em eslovaco. Então, assim, se você for visitar o lugar, tenha certeza que você já tá com o seu Google Tradutor baixado no celular, que você consegue traduzir mesmo offline, sabe aquelas coisas assim? Não sei se já traduziram as coisas para o inglês, por exemplo, pode ser que quando você vai visitar já tenha tudo traduzido e aí você pode me atualizar sobre, mas a última resenha que eu li que reclamaram sobre isso foi de 2022, se eu não me engano, e em 2022 ainda tava tudo escrito em eslovaco. Então, a galera meio que penou um pouquinho para conseguir entender os textos. Só que, claro, além dos textos, tinham também objetos da época, aquelas coisas, então não foi uma visita perdida, né? A galera conseguiu ver no museu e entender um pouco de tudo que se tratava ali, mesmo não entendendo muito bem os textos. E para finalizar, uma coisa que eu vi que todo mundo amou ao visitar o Castelo de Cactis foi a vista. Não teve um comentário que eu li que não falava sobre a vista que você tem de cima do castelo, assim. Todo mundo falou que valeu muito a pena os 30 minutos de caminhada, a trilha maluca lá, o museu em eslovaco, todo mundo falou que valeu muito a pena por conta da vista. Então, assim, se você curte esse tipo de coisa, se você gostaria de fazer um exercício enquanto você viaja, se você gostaria de ver com os próprios olhos onde viveu Elizabeth Báthory, vá visitar o Castelo de Cactis. Eu tenho certeza que se eu for pra Eslováquia, eu vou tentar dar uma passadinha lá com toda certeza. E aproveite a vista também, porque aparentemente a vista é uma coisa, assim, imperdível que todo mundo precisa ver. E com isso, eu finalmente encerro o episódio de hoje. Episódio bem pesado, né? Mas eu percebi que vocês gostam de um sanguinho bem pesado. E episódio esse que faz parte da campanha de 2024 do O Podcast é Delas. Antes de me despedir propriamente dito, eu gostaria de agradecer você que ficou até aqui, porque eu sei que foi bastante tempo. E queria lembrar que o Passaporte pro Crime tá disponível em todas as plataformas de streaming, mas também no YouTube e no Spotify, assim, a versão em vídeo, né? Então, se você quer ver imagens que eu trago pra ilustrar essas histórias que eu conto, não esquece de ver ou pelo Spotify ou pelo YouTube. Mas, entretanto, todavia, porém, eu te incentivo muito a ouvir esse podcast pela Orelo. A Orelo é uma plataforma de áudio que remunera os podcasters a cada play e que, além de tudo, te permite, quanto creator, né, criar ali os chamados apoios. Então, se você gosta de ouvir podcasts e se você gostaria de ajudar os seus podcasters a manterem os projetos deles de pé, escuta pela Orelo, que isso ajuda muito, e veja ali os planos de apoio que, né, fazem sentido pra você. O Passaporte pro Crime tá lá na Orelo, é só pesquisar. E sim, tem um plano de apoio caso você queira me ajudar aqui a manter esse projeto tão lindo e maravilhoso e me ajudar a viajar, né, pra encontrar novas histórias. Dito tudo isso, então, eu te espero daqui a 15 dias pra mais alguma história bizarra de alguma outra parte do mundo. Um beijo e até lá!